Oi, pessoal. Eu sou a Luísa, sou a editora do Mulher no Cinema. Estou aqui começando a live um pouquinho atrasada, mas valerá a pena. Estou aqui com a Fernanda Pessoa. Oi. Ela é diretora do documentário Histórias que o Nosso Cinema Não Contava, que estreia no dia 23 de agosto. A gente vai bater um papo aqui bem informal, que vocês podem participar, podem mandar as perguntas, aproveitar que a diretora está aqui, né, para respondê-las. Obrigada, viu, Fernanda, por participar. Obrigada a você pelo convite. E eu queria que você começasse falando para o pessoal que chegou aqui de paraquedas o que é o filme. O que é o filme? Bem resumidamente, o Histórias que Nosso Cinema Não Contava é um filme que conta a história da ditadura, com ênfase nos anos 70, só com imagens e sons de filmes da pornochanchada. Ou, enfim, desse gênero que a gente chama de pornochanchada, né? Que na verdade é muito mais complexo do que a gente acha. E que era o gênero mais assistido e mais produzido dos anos 70. Que a gente não imagina, né? Durante a ditadura, esse movimento super repressivo, em que a gente tem um governo militar super de direita, moralista, tradicional, e os filmes mais vistos e mais produzidos eram essas pornochanchadas. Então é um filme feito inteiramente com imagens de pornochanchada, não tem voz off, não tem explicações, não tem entrevista. É a pornochanchada contando a ditadura mesmo. E é muito legal no filme, na verdade, porque como você falou até, a pornochanchada, além de ser vista com bastante preconceito ainda, né, na época também e hoje, sim, e vista muito também como uma diversão meio escapista, meio que as pessoas viam, meio uma distração, né, naquele momento, e você faz na verdade, a abordagem sua é diferente porque você encara a pornochanchada como um documento histórico, sim, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da história meio no começo, assim, de tipo, como que você viu esse recorte, assim, você assistiu um filme e você falou, tem história aqui, ou... E aí você foi assistindo, você foi elencando as coisas que você via, ou você já tinha tópicos e foi atrás? Conta, assim, esse processo. Então, o processo começou porque eu trabalhava na Filmoteca da FAAP, que é onde eu me formei em cinema, e eu trabalhava catalogando as fotografias do cinema brasileiro. E grande parte dessas fotografias são do acervo do Máximo Barro, que é um dos fundadores do curso da FAAP, e que foi montador de vários filmes da década de 70, da Boca do Lixo. Então, muitas das fotos desse acervo eram desses filmes. Muita coisa, assim. Pilhas e pilhas de fotos e material de divulgação desses filmes. E foi lá que eu, na verdade, comecei a conhecer, assim, me aproximei dessa filmografia. Porque na faculdade a gente quase não estuda, né? Assim, você passa muito batido, assim. Quando a gente estuda cinema da Boca do Lixo, é ou um momento anterior, o cinema marginal, ou um pouco depois, quando já virou o neon realismo, né? O cinema dos anos 80. Mas o cinema chamado de pornochanchada mesmo, né, da Boca do Lixo, a gente estuda muito pouco. E a pornochanchada carioca, menos ainda. Eu lembro que a gente assistiu só uns trechos do Como é Boa a Nossa Empregada, produzido pelo Carlo Mossi, e só, e acabou, né? É muito ruim e tal, não vamos nem falar sobre isso. Então, quando eu comecei a encontrar esses filmes e ter que assistir eles para poder entender quem era aquele diretor, quem era aquela atriz... E também comecei a entender a dificuldade de achar os filmes, porque era muito difícil. Tinha filme que não achamos, vamos tentar fichar esse filme através de uma ficha técnica de algum livro, ou da Cinemateca, a gente teve que procurar por outros meios. Foi aí que eu comecei a ter esse conhecimento, e aí eu assisti um filme, que é um filme... que foi o filme que realmente me despertou esse interesse, me mostrou que tinha alguma coisa ali que a gente não estava olhando, que é um filme do Odi Fraga, de 79, que chama E Agora, José? Um título super politizado, subtítulo A Tortura do Sexo. E pra mim esse título ele condensa tudo que tá ali, assim, sabe? É um filme politizado, mas que erotiza a tortura, que tem a encenação da morte do Vladimir Herzog, mas tem a versão oficial de que ele teria se matado. Então é um filme que tem todas as contradições, assim, que esse gênero tem pra mim. E aí eu fiquei com isso muito na cabeça, assim, eu falei, gente, como é possível que ninguém fale sobre esse filme? Como a gente não fala sobre esse filme? Por mais que ele tenha problemas, que ele tenha representações, né, complicadas da tortura e tudo, mas é um filme super importante. E fiquei com isso muito na cabeça. Quando eu fui fazer o meu mestrado em 2012 na França, eu comecei a juntar os pedaços para entender que era isso que eu queria fazer. Eu fiz uma aula lá sobre reutilização de imagens no cinema experimental. E foi lá que eu entendi que talvez eu pudesse olhar esses filmes com um olhar histórico e tentar ver se eles me ensinavam alguma coisa sobre a ditadura.
E aí comecei a pesquisar todos os filmes que eu conseguia achar, qualquer filme que pudesse ser da porno chanchada, eu tentava achar. Assisti uns 150 filmes. Uau! Era engraçado, assim. Foi uma fase engraçada da minha vida, porque eu passei uns 2, 3 anos só pesquisando e assistindo, vendo muita porno chanchada. Minha vida virou uma grande porno chanchada, no bom e no mau sentido. E aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar a montagem para ver se realmente fazia sentido essa ideia de contar uma história a partir dos filmes. Minha próxima pergunta era como deve ter sido um trabalho muito difícil de montagem. Ou não? Assim, você sabia já assistindo, vai ser aqui com aqui, com aqui? Não, na verdade, assim, eu não pré-determinei os temas, né? Eu queria muito que os filmes me contassem, eu queria muito que os filmes fossem me falando. Quando eu comecei, por exemplo, eu nunca imaginei que o milagre econômico fosse ser um tema tão grande, que o começo do filme inteiro é sobre o milagre econômico e é sobre, né, o corpo feminino como essa metáfora para o milagre econômico. E isso é uma coisa que eu não sabia antes de eu começar a fazer e realmente estruturar. De repente eu vi que o milagre econômico, a crise econômica, essas coisas estavam ali muito fortes. Então o que a gente fez foi, eu selecionei, desses 150 filmes que eu vi, eu selecionei uns 20 e eu decupava todos, né? Eu anotava tudo, minutagem, todos os filmes, o que eles tinham de interessante e tal. E aí eu e o Luiz Cruz, que é o montador do filme, a gente sentou, pegou esses 20 filmes, cortou, picotou mesmo, assim, foi colocando em timelines diferentes e dividindo por eixos temáticos. Então, todos os filmes que tem alguma coisa sobre milagre econômico, a gente botava naquela timeline. Todos os filmes que tem alguma coisa sobre repressão e tortura, uma timeline. Todos os filmes que tem alguma coisa sobre representação feminina, daí um monte, né? Que tá ali bem forte. Todos os filmes que tem alguma coisa de gírias e era de aquários, né? Mudança de costumes. E foi a partir daí que a gente foi fazendo o trabalho de montagem. Foi a partir dessas timelines mesmo. Que no fim são os eixos temáticos que estão no filme, né? A gente consegue ver que o filme ele tem esse recorrido por esses eixos temáticos, tem uma ordem quase cronológica mesmo. E foi depois o quebra-cabeça mesmo, assim. Foi um trabalho de sentar, eu e o Luiz, e encaixando, vendo o que funciona, o que aqui... Né? Se a gente quer que essa cena comente ou reforce essa ideia, ou venha pra cá, como que leva pro outro. Foi exatamente isso, assim, trabalho de quebra-cabeça. E uma coisa também que me chamou a atenção é que os 27 filmes, né, que estão no seu filme, todos são dirigidos por homens. Sim. E bom, até... Como você disse, fala bastante sobre a mulher, a representação da mulher, como não poderia deixar de ser, né? Ao mesmo tempo que tem a objetificação do corpo, tem também uns temas que eu não sou uma conhecedora de porno chanchada, mas por exemplo, falar de aborto, fala de liberação sexual da mulher, tudo isso. Mas eu queria saber dessa experiência sua, de ser uma mulher olhando o olhar do homem sobre a mulher, assim. Sim. Tem uma diretora que trabalhou alguns filmes que tem gente que considera a porno chanchada, né? Que é a Teresa Trautmann, que ela tem um filme que chama Os Homens que Eu Amei, que é quase uma inversão, assim, dessa lógica, né? Porque daí é quase uma porno chanchada, entre aspas, vista do ponto de vista feminino, assim, porque é ela contando dos homens que ela conquistou, e não o contrário, porque geralmente é um cara garanhão conquistando as mulheres. Eu acho que essa questão da representação feminina foi, com certeza, uma das coisas mais presentes e mais fortes, assim, da pesquisa, porque grande parte dos filmes, como a gente consegue ver em toda a primeira parte do meu filme, tem uma representação das mulheres muito complicada, que objetifica as mulheres, que transforma as mulheres nessa metáfora desse projeto de Brasil grande, né, de milagre econômico. As mulheres são sempre comparadas a esses grandes empreendimentos da ditadura, a Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, ou elas têm um valor de troca, né? Os homens têm poder e dinheiro e as mulheres têm o sexo, que elas podem dar em troca, então é sempre uma troca. Mas aí, ao mesmo tempo, de repente, tem esses filmes que têm personagens femininas com uma autoconsciência enorme, assim, né? Que sabem exatamente qual é o lugar delas ali, ou que estão se rebelando contra esse papel que foi imposto. A gente tem muito, nas pornochanchadas mais clássicas, assim, mais de comédia, tem muito os estereótipos, então tem tipo a virgem, o corno, a empregada, que geralmente é uma mulher negra, super sexualizada, que é uma pessoa que está ali à disposição do patrão, a filha burguesa que saiu
saiu do interior e daí ela vai lá e encontra encontra a cidade grande, encontra o que está acontecendo, que é a revolução sexual, né, que acabou de acontecer e está chegando no Brasil. Então tem vários desses estereótipos, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, tem uma coisa que sai um pouco dele, assim, né? Então, às vezes, tem uma coisa que a mulher virgem e pura não é a boazinha. Quem é a boazinha é a personagem da prostituta. Sei. Tem essas inversões de papéis, às vezes, que me deixavam muito confusa, na verdade, porque a gente está acostumado a ver essas coisas muito, né, preto no branco. E aí, ao mesmo tempo, tem essas personagens. Tem a Ritinha do Aventuras Amorosas de um Padeiro, que é essa mulher que quer abortar, que essa personagem é incrível, assim, ela é uma mulher casou virgem, e aí ela descobre que não era nada disso que ela queria, e daí ela vai ter um caso com o Pereio, que faz um português, e aí ela fala, credo, esse português não quero, e aí ela vai ter um caso com o Saul, que é um artista hippie pra frentex e tal, e aí ela engravida, não sabe de quem é e quer abortar. E todos os homens que estão ao redor dela não querem que ela aborte, todo mundo é contra, e ela tá lá tentando exercer a liberdade dela de não querer, de poder não querer. Tem um outro filme também que eu acho que é super interessante, que é o Palácio de Vênus, que também é do Odi Fraga, que é o diretor do E Agora José, que eu tava falando, que tem uma greve das prostitutas, né? As prostitutas se rebelam e falam, não, hoje a gente não vai trabalhar. E isso é muito louco, essas prostitutas com consciência de classe, né? É muito incrível. Então, ao mesmo tempo que tem uma grande maioria desses filmes que são super machistas e que tem essa representação da mulher muito objetificada, tem esses papéis que são incríveis, né? Assim, eles já estavam discutindo o aborto em 75, já estão discutindo a legalização, a regulamentação do trabalho das prostitutas em 79, né? É muito incrível, assim. Então, é um assunto bem complexo mesmo, a representação feminina no filme. E eu não sei se você vai concordar, mas eu também olhando, assim, a gente até ri, né? engraçado, a sua montagem é irônica e tal, mas, assim, muitas das coisas que a gente critica na pornochanchada, eu acho que são muito válidas para os filmes em geral, assim, que lá talvez seja um pouco mais exagerado, mas, por exemplo... mulheres em papéis objetificados. Tem fora da pornochanchada? Tem muito. As mulheres negras no papel da empregada sexo. Tem fora? Total. Né? Você percebe isso também, assim? Não, com certeza. Eu acho que essa coisa da mulher como metáfora desse projeto de Brasil Grande é uma coisa que ultrapassa a pornochanchada. Se você for pensar, tem um filme que é um grande documentário, que eu acho incrível, acho maravilhoso. É um documentário marco do Brasil, que é o Iracema, uma transamazônica, mas ele também faz isso. A Iracema tá ali meramente como metáfora do projeto da transamazônica, né? E ela vai passando por 1 milhão de coisas e quando acaba o filme ela tá lá desdentada, que é isso, né? Esse projeto que não deu certo. Então, usar o corpo feminino como metáfora para isso não é só uma exclusividade da pornochanchada. E com certeza, eu acho que até hoje a gente tem muitos filmes, muitas novelas que continuam reproduzindo esses papéis que a pornochanchada deixava para as mulheres, para os negros, para os homossexuais, né? Porque se você for ver a representação que a pornochanchada faz dos gays, que são quase na sua maioria são sempre homens gays, tem poucas mulheres, ainda é uma coisa que é tratada ainda como mais tabu, né? Lésbicas é uma coisa mais tabu, mas homens gays é uma coisa que eles usam muito, mas sempre como alívio cômico, como personagem ridículo, como personagem cheio de trejeitos, e que a gente vê muito isso em várias novelas da Globo, em vários filmes da Globo, né? Que tem esse personagem gay super afeminado, desmanhecado, cheio de trejeitos, que não tem nenhuma profundidade, né? Então, acho que tem várias heranças aí que ainda estão aí no nosso cinema, com certeza. Legal. Pessoal, para quem chegou agora aqui na live, cada um chega numa hora, né? Só para avisar, né? Vocês, eu estou com a Fernanda Pessoa, que é diretora de Histórias que Nosso Cinema Não Contava, que estreia no dia 23 de agosto nos cinemas. Vocês podem mandar perguntas, se vocês tiverem. Eu deixei o trailer também em cima ou do lado, depende, né? Onde tá, para vocês assistirem. Um outro tema também que seu filme traz é a questão da preservação, né, do cinema. A gente consegue ver que algumas cópias não estavam bem preservadas, então eu queria que você falasse como que foi isso de achar as cópias, sabe? E a importância, né? Porque você está mostrando no filme que a história do país está ali e essa história não está sendo preservada. Sim. Né?
Não, exato. Eu acho que o filme, esses 27 filmes têm uma diferença de qualidade de preservação enorme, né? Um dos filmes que a gente usa é uma cópia de MP4 que a gente achou no YouTube. E foi a única cópia que a gente achou. Uau. E a gente ficou muito tempo procurando e não conseguiu. E aí a gente teve que fazer essa escolha. Será que a gente usa esse filme ou a gente tira? E eu falei, mas a gente tem que deixar, na verdade, porque isso é também um testemunho da preservação, né? Da história da preservação desses filmes agora no Brasil. Esses filmes muitos estão perdidos. A Cinemateca Brasileira está numa crise, Sim. né? Que a gente sabe já faz um bom tempo. Já faz. Então, tem filmes que são os grandes clássicos que nem estão sendo preservados. Esses filmes que não são reconhecidos como clássicos, como importantes, é mais difícil ainda, né? Ter preservação. Então, tem vários produtores da época que também não sabem onde estão os filmes. A gente achava eles, falava, a gente queria muito usar esse filme, ele falava, eu sei dos direitos, mas eu não sei onde está o filme, você tem que procurar. E aí começava o trabalho de procurar onde pode estar, trabalho de garimpo mesmo, assim, aqui, fala com um, fala com outro, fala com o cara que subiu a cópia no YouTube, para saber de onde ele gravou, para saber quem sabe por... Foi realmente, assim, labirinto para tentar encontrar as cópias. E algumas realmente só tem cópia muito ruim. Tem filmes que a gente não achou, né? Eu levantei uma lista com vários filmes eu não consegui achar. Muitos filmes, então, no YouTube, em qualidade muito ruim, que alguém pegou de VHS ou pegou da TV. Mas achar eles em qualidade boa é uma coisa bem difícil, assim mesmo. Não... Foi um trabalho bem longo. Foi um dos trabalhos mais difíceis, assim. Bem menos que a montagem. A montagem foi muito prazerosa, foi engraçado, foi legal. Agora, achar as cópias era, assim... foi difícil. Que triste, né? Isso, na verdade, porque... É muito triste. E é isso que você falou, né? Vários gêneros e vários tipos de filme passando por esse problema de não estar sendo preservado, ninguém está pensando. Quer dizer, algumas pessoas estão, mas acho que precisa pensar mais, né? Tem gente que está pensando, né? Tem, na Cinemateca do Rio tem o Hernani Hefner, que é um cara, assim, incrível, que ajudou muito a gente. Só que a Cinemateca do Rio não tem dinheiro, né? Essa é a questão também. Não é só ter pessoas interessadas, porque e é caro. Preservar película, né, é uma coisa que exige, né, precisa estar numa temperatura específica, não pode estar junto com outras películas que já estão avinagrando. Então exige muito dinheiro, precisa de dinheiro. E a gente não tem investimento, né? Em cultura já não tem investimento. Sim. Em preservação de filme, menos ainda, né? E é a última das prioridades. Então, é bem complicado mesmo. Agora, com o digital... Vai ser criado um novo problema, né? Porque também os arquivos digitais, eles têm uma vida menor que a da película, apesar de tudo. Exatamente. Então, a questão da preservação no Brasil é bem complicada. Não, com certeza. Uma outra coisa que eu pensei muito vendo seu filme, você nasceu um ano depois da redemocratização, né? Sim, eu nasci em 86. Eu também nasci em 86. E eu não sei se você concorda, mas eu sempre me surpreendo muito, assim, nessa desconexão que existe muito grande entre a nossa geração e a ditadura, e falo até, eu mesma acho que sou meio culpada disso, assim, de parecer sempre que é uma coisa tão longe, né, quando historicamente foi ontem, né, em termos históricos. Sim. E como a gente está vendo vários efeitos aí, ultimamente, né, de fragilidade da democracia e tal. Você acha que o cinema pode ser uma forma, assim, de diminuir essa distância, sabe? De mostrar um pouco mais para os jovens mesmo, conheça isso. Com certeza. Assim. Eu sentia muito isso. Quando eu comecei a fazer o filme em 2012, eu sentia que tinha uma falta muito grande de filmografia mesmo sobre a ditadura. Porque no Brasil, a gente teve muitos filmes que falavam muito sobre a guerrilha, né? A gente tem... sobre essa resistência, sobre a tortura, que eu acho super importante. Acho que a gente tem que falar sempre dessas pessoas que estavam resistindo à ditadura. Mas eu sinto muita falta de entender como as coisas funcionavam, o que foi o milagre econômico. Eu não quero só ler um texto sobre o milagre econômico, eu quero ver o que era o milagre econômico. E eu acho que o cinema é a forma de fazer isso, né? É um modo de você se conectar com o passado de uma forma mais divertida, não necessariamente tendo que ir numa aula, ler um livro de história. Então, eu sentia muito essa falta. E eu, na verdade, fui muito motivada por isso, assim. Eu sentia que ali na Pornochanchada talvez eu conseguisse encontrar esses temas que eu sentia falta de ver encenados. Eu acho que depois
em 2014, quando fez 50 anos do golpe. Sim. Surgiram muitos outros filmes sobre o assunto também, né? Teve muito mais coisa que começou a aparecer. Mas eu ainda acho que a gente tem que falar muito sobre esse assunto, porque a gente tá vendo que a gente vive a herança disso. A gente tá vivendo isso. A história se repete. Muita gente assiste meu filme e fala, gente, quase nada mudou. Ou, meu Deus, a gente tá vivendo isso de novo. Então, a gente precisa conhecer a história. Seja ela boa, seja ela ruim, a gente precisa conhecer, a gente precisa ter essa noção de como a vida era e como ela ainda influencia, né? Como a gente ainda tá muito influenciado por um monte de coisa que é produto da ditadura. A corrupção que a gente reclama tanto, ela é produto também da ditadura. O modo como funciona hoje com as empreiteiras é totalmente herança da ditadura. E a gente não sabe disso, né? Tem gente que acha que voltando à ditadura ou voltando os militares acaba a corrupção, o que é um erro. Você percebe que é uma falta de conhecimento histórico gigante, né? Sim. Não, exatamente. O Bruno Bonfim comentou uma era, no mínimo, irreverente do nosso cinema. Muito bom. Com certeza. No mínimo irreverente. No mínimo, exato. E é seu primeiro longa, né? É meu primeiro longa. E o que foi assim, qual foi a principal lição que você aprendeu? O principal aprendizado que... Nossa, foram muitos, assim, porque primeiro foi um processo muito longo, muito mais longo do que eu achei que fosse ser, né? Foram 5 anos e eu percebi o quanto foi difícil, assim, o quanto é difícil você conseguir fazer um longa, sabe? Ainda mais dessa forma tão experimental quanto é o Histórias, né? Que não é um documentário tradicional, com entrevistas, com voz off, é um documentário meio, né, maluco, assim, meio diferentão. E foi muito difícil, em vários momentos parecia que o negócio não ia rolar, assim, só rolou porque eu realmente sou uma pessoa muito teimosa e não aceitava não como resposta, porque várias vezes me dava vontade de desistir, falar, meu, não sei o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo isso, não tenho dinheiro, não sei se isso vai virar um filme, sei lá. Então, acho que um dos grandes aprendizados é ouvir o não, sofrer um pouquinho e daí continuar, sabe? Sei. Tipo, não deixar, saber que é muito não para poucos sims que fazem a coisa acontecer. E a outra coisa que eu aprendi, acho que tem muito a ver com o festival, com depois o filme, nessa recepção do filme depois, que também para mim foi um grande aprendizado, porque eu não sabia, assim, quando eu comecei a fazer Histórias, eu nem sabia se era um longa. Eu pensei que talvez fosse uma videoinstalação, alguns curtas. Quando virou um longa, e aí ele começou a ir para festivais e começou a ter, né, foi para bastante lugares, foi para vários países super diferentes. Daí eu comecei a entender melhor, assim, também como funciona a indústria do cinema, o mercado do cinema, sabe? Então acho que foi um grande aprendizado nesse sentido, assim, de trabalho. Sei. Te surpreendeu positivamente o que é o mercado, a indústria ou não? Não, depende. Eu acho que eu entendi que essa coisa de festival é muito... Porque o Histórias é um filme que a gente fez muito de forma independente, a gente não passou por nenhum lab, a gente não passou por nada disso, né? Fui fazendo, de repente o filme estava pronto e eu comecei a mandar para festival. E aí você começa a entender que alguns, né, para entrar em alguns festivais ele precisa ter um selo de qualidade, de ter passado em outros lugares, precisa ser um filme maior, precisa ter mais, né, precisa ter dinheiro para distribuição e para o marketing do filme. Não é só ir lá e fazer o filme na loucura e de repente ele tá lá. Mas o Histórias teve uma aceitação muito legal, assim, ele teve uma história de festivais muito legal no filme. Ele foi para vários países que eu jamais esperava e em muitos lugares me levaram para falar sobre o filme, então também foi muito legal. E apresentar esses filmes, explicar o que era pornô chanchada. Nos outros países eles vêm como, assim? Deve variar bastante, né? Varia muito, assim. Cada país que eu ia era uma recepção muito diferente. Na Grécia, que a gente foi pro Festival de Thessaloniki, o filme foi super bem, assim. Os gregos amaram o filme, se sentiram super representados ali. Falaram que na Grécia era a mesma coisa, que o filme era muito grego. Aí na Índia, o filme foi pra Índia. E na Índia foi uma loucura total, assim, porque a Índia tem muitas questões de censura, é um país super machista. Então, para eles, aquilo era um absurdo, né? Então, na Índia teve uma grande discussão, assim, quando acabou o filme, que era a geração mais velha, puta, assim, tipo, achando um absurdo o que eu tinha feito, não entendendo por que eu tinha feito esse filme, e a geração mais nova achando o máximo e falando, é isso, temos que falar sobre isso, isso é incrível, sabe?
Então, cada país despertava uma coisa sobre o país também, assim, foi isso que eu entendi. Que o Histórias, de alguma forma, falava sobre a história daquele país também, né? Sei. E aí me perguntavam várias coisas, assim, eu lembro que na Grécia também me perguntaram, nossa, mas o Brasil continua sendo esse país racista? Essa foi a pergunta. Eu falei, putz, continua, né? Porque as pessoas lá fora costumam achar que a gente é uma grande democracia racial e que isso não existe no Brasil. E eu fiquei muito feliz da pessoa, através do meu filme, entender que não é bem assim, né? Que o Brasil é um país bem racista, na verdade, né? Uma outra coisa, a gente já está quase encerrando, mas eu sempre gosto de dar um dado, não consigo passar uma live sem mandar uma estatística, mas a gente, nos últimos dados da Ancine, né, sobre a participação da mulher no cinema, 16% só dos filmes lançados em 2017 no cinema foram dirigidos só por mulheres, né, exclusivamente. E sempre a presença é maior no documentário das mulheres. Sim. Isso é uma coisa que se repete em outros países também. E eu queria saber de você, isso é uma coisa que você acha que tem a ver com custo, ser mais barato? É um interesse também, assim, você vê alguma razão para isso acontecer? Isso me surpreende muito, assim, toda vez que eu vejo esses dados e vejo esse número muito maior de mulheres no documentário, eu sempre fico me perguntando por quê. E eu acho que sim, tem a ver com custo, tem a ver com ser um pouco mais fácil você entrar no mercado do documentário, né, porque é isso, o custo é mais baixo, o modo de produção são menos pessoas, você consegue ir lá e fazer mais na raça um documentário, né, exige menos estrutura. Mas eu também sinto que as mulheres que estão fazendo cinema tem um engajamento maior, talvez. Então, também, o documentário parece ser um lugar onde essa reflexão e essa tentativa de mudar alguma coisa na sociedade é mais forte, né? Então, também sinto que tem a ver com isso. Entendi. E, para terminar, vou fazer para você a pergunta que eu faço para todas as mulheres que eu entrevisto aqui na Mulher no Cinema, que é: que conselho você daria para as mulheres que querem trabalhar no cinema? Acho que tem a ver com esse aprendizado que eu falei, que é não aceitar não, né? Quer dizer, aceita o não, respira fundo e vai, assim. Vai ter muito não, e a gente tem que continuar sempre, tem que ser teimosa, tem que, tipo, ir atrás mesmo. Eu também tenho cada vez mais, quero trabalhar com mais mulheres nas minhas equipes, né? O Histórias, ele é produzido por mim e mais 2 mulheres, e eu sinto essa vontade cada vez maior. Exato, então aqui, a Alice Riff e a Júlia Borges Aranha. Eu também sinto isso, assim, acho que é importante a gente querer cada vez mais trabalhar com mulheres, abrir porta para as mulheres, né, tipo, vai chamar uma assistente, vai chamar não sei o que, chama uma mulher para ir lá com você também. Acho que é isso, porque o mercado é muito difícil, é duro, é cruel, é muito não, e a gente tem que estar aí sem dar para trás, assim, a gente tem que, tipo, tá empurrando as portas mesmo. Com certeza. Fernanda, muito obrigada por participar da live. Eu queria só reforçar que a estreia no dia 23 de agosto, eu já falei isso numa outra live, mas eu vou repetir, que uma forma muito importante das pessoas ajudarem as mulheres no cinema e assistir o filme. Parece muito simples, mas é super verdadeiro. Vocês ajudam o filme a ficar em cartaz, né? Principalmente no começo, então... Muito importante. Muito importante. Quer ajudar as mulheres no cinema? Vejam os filmes no cinema. Não espera para baixar o filme depois, gente. Exatamente. Pode baixar também, eu sou a favor da pirataria, mas vejam o filme no cinema, depois vocês baixam. Isso, exatamente. Prestigia, que é muito importante. E o filme é muito bom mesmo, eu realmente recomendo. Mulher no Cinema recomenda, foi excelente. Obrigada por assistirem a live e até a próxima. Até mais. De novo. Obrigada.